Olá. Partidos de oposição ao governo federal querem rapidez para a votação do projeto de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Com essa finalidade, um pedido de urgência foi protocolado na Câmara dia 14 de abril pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL. Para analisar o conteúdo desse documento, recebemos no Opinião Pernambuco Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, e o advogado Manuel Moraes, professor da Universidade Católica de Pernambuco e titular da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Sejam bem-vindos ao programa. Bem, a anistia, ela sempre foi associada à liberdade para pessoas que foram presas ou exiladas durante a ditadura no Brasil. Agora o termo está sendo utilizado exatamente para reivindicar a isenção de culpados pelos atos praticados no 8 de janeiro de 2023. Então, essa é a questão. Mas a gente poderia começar o programa trazendo exatamente um melhor esclarecimento do que significa, de fato, o termo anistia. A gente vai começar com uma análise mais do ponto de vista jurídico, com o Manuel Moraes, e depois Túlio traz a análise do ponto de vista mais político. Anistia tem a ver com a ideia ou de, juridicamente, perdão, graça a um crime praticado em que se analisa outros componentes que não a ação penal, a perspectiva política, não é? Mas também a anistia pode ser concedida, historicamente foi, como uma forma de preenchimento de uma tentativa de salvaguarda do Estado, porque só o Estado pode, a partir do pacto social, né, só o Estado pode, no devido processo legal, tirar a liberdade de alguém. Então, essa concessão da graça é um instituto que vem do direito ainda medieval, romano, e que vai se estendendo para a nossa democracia. E quando nós temos a Constituição, essa ideia de anistia, ela tem a ver com duas dimensões. A ideia da amnésia, que seria o perdão esquecendo o passado, ou a anistia dos fatos, mantendo a presença da memória. Uhum. Acho que vai dar caldo, né Túlio? Sim. E aí está com você a palavra, né? Até porque a gente sempre, quando ouvia a palavra anistia, era uma reivindicação de pessoas que defendem um Estado democrático de direito pleno, em pleno funcionamento, né? E que ia uma busca ao que aconteceu durante a ditadura, que foram os desaparecimentos, né, os exílios, essas coisas todas. Então sempre se reivindicava anistia. Hoje a palavra a gente não anistia, contra anistia. Então o que está de fato acontecendo? Há uma inversão, né, do ponto de vista, se a gente pensa historicamente, como você chama a atenção, nos anos 60, 70, né, sobretudo nos anos 70, a partir da luta pelas liberdades democráticas, uma bandeira fundamental era da anistia. Por quê? Porque muitos foram exilados, foram presos, perderam direitos civis, né, direitos políticos, e aí havia toda uma luta para que isso fosse restabelecido, né? Os exilados voltassem, os que ficaram no Brasil e perderam direitos políticos fossem restituídos esses direitos, em função da luta que travaram contra a ditadura, contra o rompimento do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, essa, para a minha geração, para as gerações seguintes que travaram imensas lutas, né, como Fora Collor, antes Direta Já, depois Fora Collor, todas essas lutas se pautavam por uma questão política. E são, de certa forma, herdeiras da luta pela anistia geral e restrita, né, aos presos políticos. E agora o que a gente tem é uma inversão, né? São aqueles que atentaram contra o Estado de Direito que estão reivindicando serem anistiados, né? Eles só agiram como agiram porque a gente está numa democracia e eles atentaram contra a democracia. Agora é importante dizer que no contexto da lei de anistia de 79, aqueles que perpetraram atos de tortura contra a humanidade, essas pessoas foram anistiadas ou reivindicam até hoje a manutenção do status de anistiados.
Manuel Moraes, vamos falar agora sobre o projeto 2858, que é de 2022, que foi o projeto do Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, e que é exatamente o princípio, né, é o principal escopo desses vários outros projetos que foram sendo agregados para se reivindicar essa anistia, a anistia do momento. Então, eu gostaria que você falasse já um pouco, né, em linhas gerais, o que é esse projeto. Exatamente. Túlio foi muito feliz. Veja, nós estamos falando agora de um grupo que tentou abolir o Estado Democrático de Direito. E a nossa Constituição de 88 diz que é imprescritível, que é impossível a anistia, ou seja, a nossa Constituição já determina que a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né, no artigo 5º, impede a graça ou a anistia, que é aquele instituto que eu dizia muito antigo. Então, esses processos que estão se acumulando, eles estão dentro de um escopo do que eu chamaria de populismo de direita. Ou seja, os políticos de extrema direita e direita estão querendo, para os seus eleitores, dizer que estão fazendo alguma coisa. Porque eles devem votos, eles precisam mobilizar essa opinião pública a favor deles. Mas é totalmente inconstitucional, porque nós não estamos falando de pessoas que praticaram crimes comuns. Nós estamos falando de pessoas que foram e passearam no Código Penal, que foi modificada a legislação a partir da mudança da antiga Lei de Segurança Nacional e a criação de uma nova legislação que estabelece que a tentativa de supressão do Estado de Direito, a tentativa de derrubar um presidente, por força, etc., eles passearam por 4 artigos do Código Penal que a grande maioria da população não conhece, mas foi modificado, inclusive, em função das recomendações da Comissão da Verdade. Houve uma Comissão da Verdade, produziu um relatório, e nós, o Brasil, a partir dessa nova legislação de 2021, incorporou uma série de institutos, como, por exemplo, a ideia de uma democracia defensiva, que tem mecanismos constitucionais para repelar a tentativa de golpe, que não tinha. As outras constituições do Brasil não tinham esses dispositivos. Nunca foi criminalizado, por incrível que pareça, na ordem jurídica penal, o golpe de Estado. Então, no passado, o golpe de Estado era dado ou não, e o ditador de plantão não ia se punir. Portanto, ele não via necessidade de produzir uma legislação contra o golpe de Estado do qual ele praticou. Como a ordem constitucional nossa vigente viveu a experiência de uma Comissão da Verdade, se criou a punição à tentativa de golpe e calhou de haver a tentativa de golpe. Então a situação é completamente diferente. O Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que essa pena tem que ser cumprida. Agora, no caso do projeto em que você citou, a ideia alternativa é a redução da pena. Então vamos agora mudar, né, o Código Penal e mudar o tempo. Aí veio o debate político-jurídico. O Supremo não pode, evidentemente, impedir o legislador de reduzir a pena. É uma questão política-jurídica. Agora, é razoável você reduzir a pena de alguém que pratica um crime contra a democracia, que pode aviltar a ordem democrática? Esse é um questionamento importante. Pois é, Túlio, e aí vários projetos, né, como a gente já vem falando desde o começo do programa, eles foram se agregando ao projeto maior, ao projeto do Major Vitor Hugo. Tem inclusive o PL 5793/23, que é do Alexandre Ramagem, que era o diretor da ABIN, né, e que ele pretende ali fazer alteração no Código Penal exatamente para se beneficiar. Gostaria que você falasse que estratégia é esse, né, e como que você vê essa junção de tantos interesses dentro desse grande projeto. Valdir, a gente tem informações, isso uma busca no site da Câmara e do Senado, é possível qualquer pessoa fazer, em torno de 11 projetos, né, na tentativa de anistiar aqueles que praticaram o ato antidemocrático de 8 de janeiro de 2023. Essa legislatura está marcada por isso, né, pelo o setor da oposição. Por um lado, garantir a permanência das suas emendas parlamentares, sejam secretas ou públicas, essa garantia. E, por outro lado, a anistia. Essa é a pauta que está colocada para essa legislatura do ponto de vista da oposição ao governo. Então, foram criados 7 projetos na Câmara e 4 projetos no Senado. Nenhum desses projetos agrada sequer a oposição, né? Porque alguns veem que é necessário ou desejam anistia para aqueles que estavam na rua no dia 8 de janeiro e que praticaram aqueles atos contra os 3 poderes da República.
Outros querem beneficiar mais os comandantes, né? O ex-presidente da República, os militares. E aí não há um consenso nesses projetos. Há projetos que querem desejam a anistia de todo mundo, anistia total, e aqueles que vão ponderando, mas que beneficiam golpistas. Essa que é a questão. Bom, em função disso é que surge uma tentativa de fazer um projeto que envolva uma negociação entre oposição, governo e até Supremo Tribunal Federal, segundo se fala, que seja um projeto que seja palatável, vamos dizer, para todos os atores políticos envolvidos. No entanto, esse projeto confunde, quer dizer, Manuel é muito mais da área, quer dizer, é da área, pode elucidar melhor, mas são projetos que... porque o projeto da anistia é um. O projeto para mexer no Código Penal deveria ser outro. Quer dizer, há a necessidade de aperfeiçoar o Código Penal. Então faz um projeto específico e ele vai valer para o futuro e não para esses que já praticaram os atos. Esses aí têm que ser julgados pela legislação que existe, a não ser se são anistiados. Então, para mim, parece-me que há uma mistura, né? Uma confusão premeditada. Discutir projeto de anistia, que esse é um projeto político, né? E discutir mudanças no Código Penal, que aí é da área jurídica. Isso passa pela Câmara, passa pelo Senado, passa pelo Presidente da República, que pode vetar ou não qualquer projeto que venha. Então, se o governo não estiver envolvido em alguma medida nesse projeto, ele pode não dar em nada. E mais, ele é passível de recorrer ao Supremo Tribunal Federal por todas as questões que o Manuel já colocou, né, de inconstitucionalidade que está claramente delineada à luz do Código Penal que nós temos. Uhum. Manuel Moraes, vamos trazer um pouquinho aqui as penas às quais o pessoal que participou desses atos antidemocráticos estariam, ou foram algumas já condenadas, né? Então tem uma relação de penas que são imputadas a esses condenados. E exatamente para serem isentos, né, serem liberados dessas condenações que essas pessoas estão buscando a anistia. Então gostaria que você relacionasse um pouquinho para a gente, né, quais são esses crimes que foram cometidos e o que isso significa dentro dentro de um processo que a gente busca de democracia para o nosso país. Então, a primeira questão interessante, quando você fala de pena, a gente precisa entender assim, a ideia de pena tem a ver com a ideia de uma regra constitucional, previamente estabelecida, a partir de um parlamento. Então, ninguém fez a pena para José ou Maria. A pena foi feita em abstrato, né? Ou seja, foi construído um tipo penal, uma abolição do Estado Democrático de Direito, prevendo de 4 a 8 anos. Essa pena de 4 a 8 anos pode ser acumulativa, se você utilizar a força, se você agregar o uso de mobilização contra o presidente eleito, né, a presidente eleito. Então, o que aconteceu no 8 de janeiro é que muitos praticaram todos os 4 atos. Então, isso pode chegar a 24 anos, pode chegar a 20 anos, pode chegar a 17 anos facilmente, porque a dosimetria... Você fala associação criminosa, Exato. abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, estaria dentro desse leque também, todos e dano eles... qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Exato. Exatamente. Veja, a tentativa aí é de não fazer acumular uma e outra, né? Você juntando todo, porque a ideia toda é essa, o direito penal ele vai entender o seguinte, que há um concurso de crimes. Eu não só participei da invasão ao Congresso, eu queria derrubar o presidente que foi eleito, isso já é um tipo. Invadir o Congresso já é outro tipo. Destruir o Congresso já teve outro crime. Me associei com outras pessoas, planejei, organizei finanças, fiz churrasquinho na frente do Congresso, do quartel. Então isso tudo vai acumulando, é a chamada dosimetria da pena. Isso vai sendo concurso de crimes. Você vai acumulando, né, em função daquilo que você vai participando. Agora veja, é importante que a ordem democrática prevê a individualização da conduta. Então, ninguém está sendo preso em função de uma massa que foi invadida, não. Foi feito um processo individual. Vem cá, José, o que é que aconteceu com você? Maria, o que é que aconteceu com você? Você estava onde? E foi juntando provas. E parte dos golpistas, vamos chamar assim,
eles se filmaram, eles iam para as atividades organizando, mandando mensagens, e esses celulares foram apreendidos. Geraram provas contra si próprio, botaram no Facebook. Olha, estão indo para Brasília agora para derrubar o presidente eleito. Quer dizer, veja, tudo isso está documentado. Tem gente que fez prova dentro do Congresso, tem gente que fez fezes dentro do Congresso. Quer dizer, é uma situação de baderna tão absurda, tão deplorável que aconteceu, que não tem como você não responsabilizar essas pessoas. Inclusive, a opinião pública, na outra pesquisa Quest, diz que 56% da população é contra qualquer projeto de anistia. Porque a sociedade brasileira, ela é ordeira, ela é pacífica, ela não percebe aquilo como sendo um movimento positivo. Se acabou de acontecer as eleições não existe nenhuma denúncia sequer de mal-estar, de corrupção e tal. Então como é que você vai invadir o Congresso e vai estabelecer uma ordem para quem? Em nome de quê? Então tudo isso caiu num grande vazio, mas não no vazio penal. Essa é a grande questão. Túlio Velho Barreto, tem a questão de quem esteve praticando os atos e teve a questão de quem esteve planejando os atos. E a gente tem acompanhado que muitos desses planejadores eram pessoas do alto escalão militar, né? Incluindo o ex-presidente da República. Quando se fala em anistia aos condenados de 8 de janeiro de 2023, cria-se uma possibilidade de que isso alcance todas as pessoas, inclusive quem planejou. Isso poderia, até que ponto, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu penso que, a partir das informações que a gente tem, em última instância, o que se quer é isso, né? É evidente que há mais consenso dentro do Congresso Legislativo para anistiar parcialmente ou totalmente aquelas pessoas que estavam envolvidas no dia, né? Que invadiram os três poderes, danificando o patrimônio público, etc. E há menos consenso com relação a que tipo de anistia ou até que ponto deve-se anistiar aqueles que comandaram, planejaram, financiaram, etc., tiveram à frente, incentivaram, deram declarações que apontavam nessa possibilidade de um golpe, coisa do gênero. Então, agora, há tentativas, vários desses projetos aos quais eu me referi, os 11 projetos, que estão lá no Congresso Nacional, né, embora tenha surgido um mais recentemente, inclusive devolvendo os direitos políticos a quem se tornou inelegível, né, como Jair Bolsonaro. E ele se tornou inelegível não por aqueles atos, foram por atos anteriores a 8 de janeiro. Né? Reunião com os embaixadores, né? Atos desse tipo. E aqui viria um projeto guarda-chuva para poder abraçar todo mundo. Quer dizer, a questão é essa, Rodrigo, se abre o espaço para anistiar algum segmento, isso é uma porta aberta para você fazer coisas muito mais amplas. Uma anistia muito mais ampla que não atende aos interesses da população, né? As consultas públicas que são feitas, como o Manuel chamou a atenção, mostram que, apesar de não haver uma grande mobilização de rua, né, para que não haja a anistia, o indivíduo, a pessoa, né, o cidadão, a cidadã, tem se colocado contra aqueles atos, né, porque não concorda que que alguém defenda a morte do presidente eleito, do vice-presidente eleito, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, em função de uma disputa política. Professor Manuel Moraes, tem havido um embate muito grande entre forças políticas e até no seio também da sociedade com relação às competências, aos poderes do poder judiciário aqui no Brasil. E esses projetos, eles também tentam, de alguma forma, impedir que o Poder Judiciário ele tenha, ou possa exercer suas competências devidamente, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse ponto específico, né? Até que ponto esse projeto, que a gente fala, projeto de anistia, ele está pensando também em enfraquecer o Judiciário? Totalmente, porque, como disse, é inconstitucional você pensar em qualquer graça e anistia a tentativa de abolição do Estado de Direito.
Então, isso já é um princípio constitucional, está no artigo 5º, não pode ser modificado por nenhum parlamento. Então, foi exatamente o que se tentou fazer. Então, você não pode, por lei, mexer nesse tipo de cláusula pétrea. Isso é um aspecto. Outro aspecto, e esse é o grande elemento que a gente precisa avançar, é que o Supremo tem tomado uma atitude inédita no Brasil. Na verdade, o Supremo sempre esteve ao lado do Executivo e do poder militar. Desde as ditaduras mais antigas do Brasil, porque a história da República é a história de golpes de Estado, né? Nós tivemos 7, então agora é a primeira vez que você teve um golpe que foi frustrado e criminalizado. E você tem uma atitude do Supremo ativa ou proativa, sendo que essa atitude ativa ou proativa também tem a ver com a sua sobrevivência. Porque, veja, você teve um movimento que pretendia matar Alexandre de Moraes. Estava posto nos bastidores que o movimento queria prender ministros de Supremo. Então é óbvio que eles também atuaram e atuam também numa ordem, digamos assim, de autodefesa, né? Que é o que chamava anteriormente de teoria da democracia defensiva. A teoria da democracia defensiva foi desenvolvida logo depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É uma teoria muito interessante que tem a ver com a ideia de que a democracia precisa desenvolver institutos jurídicos, constitucionais, para se defender. Ela não se defende só com o povo na rua, ela também precisa ter institutos jurídicos, né, do poder institucionalizado para não permitir que o nazismo ou fascismos cheguem ao poder. Isso é dito explicitamente dessa forma. Então o que acontece, que muita gente, as pessoas se assustam, é que acham que o inquérito da fake news, né, que gerou todo um processamento quase que interminável, ele é inconstitucional. Não, ele não é. Ele é extremamente técnico. Como também o Supremo está aplicando nessas condenações uma dosimetria técnica. Veja, não foi o Supremo que estabeleceu de 4 a 8 anos a tentativa da abolição do Estado de Direito, foi o Congresso Nacional e a lei foi assinada por Bolsonaro. Então, quem estabeleceu essas penalidades, assinado, foi o próprio presidente Bolsonaro. Então, a pergunta é, a regra do jogo é para ser jogada ou é para ser mudada meu interesse? Então, eu assino a lei, aprovo, sanciono, mas se cai para mim, não pode ser assim porque eu sou diferente. A regra é para todo mundo ou é para alguns e não para outros? Se fosse o MST, veja, se fosse o movimento social, o movimento negro, indígena, que tivesse na Berlinda, esses mesmos deputados que estão pretendendo anistia, estariam tão ansiosos de fazer anistia, já que criminalizaram por décadas esses movimentos, que ao contrário, lutam por comida, né, teto e água. Né? Então veja que a gente precisa fazer a pessoa que está nos assistindo refletir sobre o que está acontecendo. Túlio Velho Barreto, houve toda uma mobilização por parte das forças de direita aqui no Brasil para tentar acelerar o processo de votação do projeto da anistia, né, sem que ele precisasse passar pelas comissões. E aí seria votar em caráter de urgência. Mas depois que chegou na Câmara, o Hugo Mota ele está se segurando. E aí tem toda uma negociação que envolve novamente executivo, envolve judiciário, né, envolve a própria dobradinha, né, Hugo Mota e Alcolumbre, né, Senado e Câmara. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e qual é a tua impressão, né? Essa coisa, ela vai ter celeridade ou a tendência é a gente chegar a um outro modelo de projeto para que ele possa, ou que ele venha a continuar? Bom, é uma pergunta difícil de responder. Mas a gente pode pensar o seguinte, a intenção da oposição é votar, evidentemente, esse projeto quanto antes. Né? Por quê? Porque para o ano é um ano eleitoral. Então, se fosse estendendo muito essa discussão durante esse ano, para o ano a discussão toda vai estar contaminada pela disputa eleitoral que vem. Por outro lado, é bom que a gente entenda o seguinte, o que é que significa pedir urgência? É fazer com que esse projeto não passe pelas comissões que deveria passar, onde você tem muito mais tempo para discutir, inclusive envolvendo a sociedade, porque você pode fazer audiências públicas e tudo mais nas comissões específicas. Com a urgência, ele ou estabelece uma comissão especial para o projeto ou leva para o plenário. Quer dizer, então, atropela algo que é muito importante para ser discutido hoje, né, que é uma anistia política e mudanças no Código Penal embutida na discussão sobre anistia.
Ok, a gente está chegando ao final do programa. Vamos agora para nossas considerações finais. Passar a palavra inicialmente para o Moraes. A palavra é com você. Eu quero agradecer o convite. Estar aqui do lado de Túlio, para mim, é uma honra. É um grande cientista político, uma referência para todos nós. E dizer que a democracia é um bem, né, constituído, que precisa ser fortalecido diariamente. Abrir mão da democracia é abrir mão da nossa integridade enquanto jornalistas, profissionais do direito, cientistas, professores e quem está nos assistindo. Ditadura mata. Democracia revive. Muito obrigado. E como é que cada cidadão pode participar desse processo? Seria fugindo das fake news? Ele tem que participar com o seu deputado. Você elegeu um deputado federal, tem que saber qual que é o deputado federal que está se posicionando no Congresso Nacional usando o seu voto, né? O meu voto. Então ele é meu representante. Então é importante que quem está nos assistindo mapeie. Ora, o meu deputado federal de Pernambuco, deputado a deputado, está fazendo o quê no Senado, na Câmara de Deputados? O que é que ele está propondo? O que ele está defendendo? Ele tem coragem de vir para a comunidade dizer que está defendendo que pessoas que destruíram o Congresso Nacional, veja, qual ele é membro, isso é que é mais surreal, seja inocentado, receba graça, vá para casa e não pague pelo crime que praticou, considerando que nós temos 700 mil pessoas presas no Brasil por coisas, inclusive, que são indizíveis aqui nesse programa, né? Gente que rouba maçã. Então isso é uma coisa criminosa, a gente precisa reverter isso. Pois é, não é somente eleger o legislativo, né? O executivo, aliás, não só eleger o deputado, o executivo, né? O legislativo ele é fundamental nesse processo. Túlio, suas considerações finais. Eu agradeço, Rodil, o convite, um prazer estar com o Manuel Moraes discutindo um tema que é importantíssimo, né? A Opinião Pernambuco cumpre um papel fundamental de trazer essa discussão sobre a questão da anistia. E a sociedade deve se mobilizar em torno de inibir, né, a aprovação de qualquer projeto que atente contra o Estado Democrático de Direito. O Opinião Pernambuco de hoje debateu o pedido de urgência para a votação do projeto de anistia aos condenados dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Agradecemos aos nossos convidados, Túlio Velho Barreto, Manuel Moraes e a todos e todas que nos acompanharam. Até o próximo programa.